Bom dia, boa noite, boa tarde. Fala, Manapé, tudo bem? Hoje a gente vai estar com esse episódio diferente, um pouco especial, com o seu Moisés. Ele deu uma entrevista no aniversário da igreja e hoje a gente vai estar passando na íntegra a entrevista que foi feita. Lembrando a vocês para seguir nosso canal no Spotify, no YouTube, seguir nossas redes sociais da Igreja Batista do Marapé e que você possa ser abençoado com esse testemunho que vai ser dado agora com o São Moisés. Deus abençoe vocês e até a próxima. Para aqueles que não me conhecem, os mais novos, meu nome é Moisés, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Fui criado não com frequência em igreja católica, batizado na igreja católica, mas nunca fui um senhor frequentador. Não procurei conhecer a Deus. Hoje eu posso dizer que lendo o livro de Jó, eu vivia como Jó. Ouvia falar de Deus, mas não conhecia Deus, e hoje eu conheço ao Senhor. Este é o meu início, e eu fui um homem que envergonhou a face de Deus, com muitas coisas erradas, mas interessante que eu sempre dizia para mim, que o dia que eu largar essa vida errada, eu vou me tornar evangélico. E há 16 anos e meio, quase 17 anos, eu cheguei aqui nesta igreja, mas antes desta igreja, ainda não conhecendo pelo menos o que eu conheço hoje das leis do Senhor meu Deus, eu fui a convite de um amigo batista na primeira igreja batista ali na Praça José Bonifácio. Entrei e já cometi o primeiro erro da minha vida, como aprendiz de evangélico. Eu trabalhei no Porto, na antiga Companhia Docas de Santos, e quando eu entrei eu vi um agiota dentro da igreja que trabalhava lá no mesmo lugar que eu. Eu entrei e saí, e cometi também o primeiro erro como aprendiz de evangélico. Liguei para esse amigo para me queixar que na igreja que ele me convidou existia um agiota. Ele pediu desculpa, nem sabia. Errei. Eu errei porque eu nunca tinha ouvido dizer que a salvação é individual. E eu já comecei errado a minha caminhada. Passou-se um tempo, eu vim nesta igreja aqui, onde era o pastor Samuel ali, de Conde Cairu. A mesma coisa, o mesmo erro. Foi numa época que morreu o Papa João Paulo, e eu só cheguei na porta, eu vi 3 jovens caindo de pau nos católicos e no Papa. Eu virei as costas e fui-me embora. Mas Deus não teve jeito. Tu vai voltar lá na primeira. Aí voltei na primeira, já quieto, ouvi o culto, aí vi que tinha dificuldades de distância. Eu morava aqui no Canal 1, onde hoje mora minha filha, e eu tinha dificuldade para ir até lá, ônibus, tudo. Aí um dia eu passei aqui na porta e tinha um menino num domingo de manhã. O menino com uma caixa de som assim, dessas que carregam instrumentos musicais, e eu, no meu linguajar, falei: menino, ele estava sentado na porta, menino, eu estou vendo ali Igreja Batista do Marapé, Batista é tudo igual? Ele falou: tio, ou seja, já ganhei um sobrinho, Batista é tudo igual, fica aqui que já vai abrir a porta. Esse menino era o Felipe, filho da Vera e do irmão Eli. Nunca esqueci disso. Entrei, não me arrependo. Nesses 16 anos e meio, o meu aprendizado de vida é a palavra de Deus. Coisas simples, nunca tive necessidade de pedir riquezas a Deus, e eu uso na minha vida as coisas mais simples. Dai-me tudo na medida certa, e eu sempre ponho no meu linguajar que eu não tenho a memória de um jovem. E quando eu transmito às pessoas na rua a palavra, eu falo dessa maneira simples. Dai-me tudo na medida certa,
Se me deres demais, talvez te abandone, se me deres pouco, talvez me torne ladrão. E fui aprendendo a palavra de Deus na simplicidade, aplicando na minha vida, e daqueles que querem ouvir a palavra de Deus dentro do meu pouco conhecimento. Eu criei um trabalho que estou um pouco relaxado, de evangelizar na rua sozinho, entregando mensagens bíblicas. Faltou um pouquinho para 20 mil mensagens. Aí eu parei, não sei por que, relaxamento. Mas não deixei de seguir a meu Pai. Aprendi outra coisa tão simples, na hora da aflição. Está lá no Salmo 16, só no início. Ó Deus, a Ti declaro, não tenho bem algum. O único bem que eu tenho és Tu. E assim eu fui conhecendo a Deus, fui ali me apaixonando pela palavra de Deus. Um pouco complicado o Velho Testamento, mas hoje já entendo ele melhor, que é uma sequência, o Novo Testamento. Não veio para abolir o primeiro. Ele é uma sequência. Você vai ver lá, 750 anos atrás, Isaías já falava da vinda de Jesus Cristo. Então, eu fui me acostumando e aplicando a palavra de Deus. Eu já li, vou agora para a 4ª vez que eu leio a Bíblia inteira. Tenho comigo no meu celular pouco mais de 100 pessoas. Algumas saíram, hoje está de 80, 90, onde todos os dias, de domingo a domingo, Natal a Natal, eu mando a palavra de Deus. Mando um presente diário e mando sempre aquela foto com uma mensagem, uma recomendação. Eu tenho ali comigo 34 pessoas que praticamente eram que nem eu. Umas vão na igreja, não sabe por quê e não sabia. Tenho pessoas de outras denominações. E é interessante, são pessoas, eu posso completar, né? Eu tenho ali homossexual, eu tenho político, eu tenho uma mulher LGBT ou lésbica, e o que mais me agrada é que sempre o azulzinho está lá. É sinal que eles pelo menos abriram. E isso me deixa muito feliz, que isso se tornou por famílias em Santo André, Rio de Janeiro, Mossoró, Rio Grande do Norte, Minas Gerais. Esse foi indo para lá, para cá, esse tipo de trabalho que eu faço sozinho, evangelizando do meu jeito, da maneira que eu sei, e isto foi se crescendo, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus. Teve alguém que você evangelizou na rua, nesse tempo que você falou que evangelizava na rua, e que chegou a vir para a igreja, assim, está aqui até hoje? Eu me lembro de um amigo, quando eu me batizei, ele veio. E depois eu soube que ali no canto direito ele chorava que nem criança. Me falaram, seu amigo não parava de chorar no seu batismo. Ele era da igreja, se não me engano, do R.R. Soares, uma que tinha ali na Conselheiro Neves, perto de onde prega a barquinha para Itapema. Este, eu me lembro que ele veio no meu batismo, todos eles aqueles, ainda hoje, quando falam comigo, eles falam de uma maneira educada, aquele negócio de palavrão, piada, eles me respeitam, não há mais, e assim foi crescendo, da minha maneira, eu levando a palavra de Deus. E qual é a sua melhor lembrança aqui na igreja, aqui em Santo Marapé? Aqui a minha melhor lembrança foi também o meu batismo. Quando eu me batizei, eu tive já a primeira aprovação na minha vida. Eu sou taxista, sou aposentado, mas tenho um táxi há 23 anos, e eu parava muito na rodoviária. E ali eu tive a primeira aprovação, quando eu levantei aqui, o pastor Sidney mandou levantar a mão, quem queria, aceitava Cristo como Salvador. E eu levantei, naquele tempo também levantou uma senhora que faleceu, Isabel Della Porta, e um outro senhor que eu não lembro o nome, ele morava em São Vicente, mas depois ele veio a falecer, ele não chegou a se batizar. E eu tive a primeira aprovação logo. Ali na rodoviária, vocês sabem como em Santos há muito morador de rua, outros com problemas já mentais, e tinha uma moça morena, que ela ficava ali na Praça dos Andradas para cima e para baixo, e você via que tinha problemas já até mentais. E do lado de lá
você vai encontrar uma igreja que se chama Deus é Amor. E ali eles tinham um tanque com uma serpentina. Para quem não sabe, é um instrumento que ele é ligado nas encarnações e sai uma água gelada. E nós taxistas íamos ali multos encher aquela garrafinha para poder beber. E eu vi aquela morena muito ali na praça, mas naquele dia, dias depois de levantar a mão, aceitar a Cristo como Salvador, eu entrei, mas eu só fui até um pedaço da porta. Aquela morena estava lá dentro da igreja. Ela saiu, numa expressão simples, voando. Parou na minha frente e gritava, endemoniada. Os olhos viravam, o corpo se retorcia. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aqui não é o seu lugar. Vai embora da igreja, vai embora da igreja. E eu, novato, não sabia o que falar. Mas depois eu descobri que eu falei uma coisa mais bela que se pode falar. Eu tenho mania de número. Eu gravo fácil as coisas com número. Por 4 vezes, eu encostei os lábios no ouvido dela. E eu dizia, eu vou me batizar. Só falava isso. Ela estribichava, regalava o olho, sai daqui, sai daqui. Segunda, terceira. Foram 4. Na terceira, ela não cuspiu. Ela encheu a boca de catarro e jogou no meu rosto. Pegou no olho direito e escorria até o pescoço. Uma mulher saiu de dentro da igreja correndo, da igreja Deus é Amor. Moço, moço, calma, eu só estendi a mão esquerda. Falei a 4ª vez para a mulher, eu vou me batizar. Ela arregaçou o olho, estribichou, ficou me olhando, eu falei, olha, agora você me dá um abraço. Ela me abraçou como se fosse a minha filha amada. Ficou quietinho, aí eu falei no ouvido dela, agora você entra e senta lá dentro da igreja quietinha. Ela foi, a mulher veio pedir desculpa, me levou para lavar o rosto, eu agradeci, peguei a minha água e fui embora. Naquele dia, eu vi que eu estava decidido e que eu não errei em aceitar a Cristo como Salvador da minha vida. Se eu tivesse com as ideias tortas, talvez eu tivesse agredido aquela mulher, ou no mínimo empurrado. E eu a tratei com amor, com atenção, com o que eu podia falar. Eu vou me batizar. Foi o evento que mais marcou. Esse me marcou. Qual foi a pregação e o culto, né, que mais te marcou, assim? Aqui foi aqui dentro da igreja. A pregação que me marcou, eu não tenho uma com certeza, mas eu lembro de uma pregação do pastor Sidney, já 11 anos atrás, e foi baseado num texto de Agur, Provérbios 30, Agur, se não me engano, o arrogante. E ele lá naquela pregação, num determinado momento, ele falou, o arrogante tem um fim triste, ninguém quer ficar perto, as pessoas se afastam. Então aquilo também foi muito bom para mim, porque eu tenho certeza dentro de mim que essa doença, arrogância, não está em mim. Não está em mim. Aqui, todas as pregações eu procuro prestar atenção, pastor Sidney, pastor João, pastor Félix, Daniel, quem passou por aqui, eu procuro tirar proveito de todas elas, ensinamentos, assim como eu busco os ensinamentos na Bíblia. As minhas dificuldades, eu peço a Deus que Ele me dê profundo conhecimento da palavra de Deus em todas as minhas orações. E aquilo que eu não souber falar, Senhor, que Tu fales através da minha boca, mas que ninguém deixe de ouvir. Então, eu, da minha maneira, eu sempre levo a palavra de Deus. Aprendi a amar esta igreja. Quero falar também primeiro da Bíblia. Há aqueles, a Bíblia, ela toda me interessa, mas há aqueles que nos tocam muito mais. Eu sou um eterno apaixonado pelo Evangelho de Lucas,
porque o Evangelho de Lucas ele mostra detalhes por detalhes tudo como começou no tempo de Jesus. O nascimento, Isabel, João Batista, tudo certinho, a barriga de Isabel que se mexeu, e até hoje eu me emociono lendo o Evangelho de Lucas. Gosto do Evangelho, gosto do livro de Jó, porque foi ali que eu me identifiquei, como eu falei no início. Eu não te conhecia, eu ouvia falar de ti, hoje eu te conheço. Quando eu comecei a ler o Evangelho o livro de Jó, estava tendo dificuldade de entender aqueles 3 irmãos, e depois ainda tudo homens velhos, dando orientações a Jó que não eram corretas. E ainda me entra um jovem chamado Eliú, que a Bíblia cita antes de Deus fazer as perguntas a Jó. Ele ainda quer, com uma espécie de uma arrogância, ser melhor que todos eles. Mas ele ainda defende ali um pouco Jó. E eu tinha dificuldade. Aí no meu quarto, eu perguntei a Deus naquela noite: Senhor, eu não estou entendendo Jó, eu não estou conseguindo entender. E veio, não sei de onde veio: leia Jó como se estivesse lendo um poema, fale mais alto. E eu comecei a andar no meu quarto lendo o livro de Jó e comecei a entender, gozar mais facilmente o livro de Jó, pelo que me veio na minha mente. Leia como estivesse, na mesma hora, leia como estivesse lendo o profeta num poema, declamando um poema. Também gosto muito, foi útil na minha vida até hoje, o profeta Joel. O profeta Joel, ele vai falando ali, né? Voltem-se para mim, Deus vai dando essa oportunidade às pessoas que se voltem para Ele, que eu os livrarei de tudo que é mal. E ele fala que nós, mais velhos na idade, teremos sonhos. Há pastores que não concordam com isso, que acham que isso não é para essa época, aquela profecia. Eu entendo que sim. Inclusive consultei também um grande pastor, que é o pastor Félix, uma vez, e ele também entende que é para esta época. Ele deu um exemplo simples, que se não fosse para essa época, Jesus Cristo, quando voltar, você não precisa mais sonhar. Então eu até entendia que era para agora. E eu tive sonhos, esses sonhos me trouxeram livramentos de coisas no decorrer desses pouco mais de 16 anos nessa vida, porque eu ainda estava com resquício de coisas erradas do mundão. Jamais ofendi uma irmã nesta igreja, jamais faltei com respeito a ninguém nesta igreja. Comecei naquela porta, nunca olhei para uma irmã quando ela subia a escada, por respeito, estando de vestido ou de calça comprida, seja o que for. Tudo isso eu fui aprendendo, sendo educado pela palavra de Deus, em provérbios e em sonhos. Você gostou do seu tempo lá na recepção da igreja? Eu fui um eterno apaixonado pelaquela porta. Eu sempre dizia que ninguém mandou eu vir para essa igreja, foi Deus que me colocou naquela porta. Ali naquela porta eu aprendi a ser mais civilizado. Jamais faltei com respeito a alguém nesta igreja. Tive momentos muito tristes, aqui, 99,99 alegria, mas muitos momentos tristes, lamentáveis. Eu, como falei para você hoje, né? Eram pessoas que, antes de mais nada, não guardo ódio, raiva, ira, nada. Te ofenderam, te maltrataram, defamaram teu nome, jogaram teu nome no lixo, falaram mentiras, seja o que for, perdoa. Já perdoei todos. Já perdoei todos, mas não esqueça, você não tem amnésia. Você sempre vai encontrar essas pessoas no teu caminho, ou dentro da igreja, ou na rua, onde for. Então hoje a minha reeducação é isto.
Perdoar já perdoei, já entreguei a todo mundo aquilo que me entristeceu, porque eu sei que é uma igreja, não há perfeição aqui. Quando eu estava lá fora, eu dizia, eu ainda vou ser evangélico. Puxa, os crentes todos acham que vão ser salvos. Mas quando eu cheguei nesta, eu digo esta, porque foi esta que eu fiquei. Eu descobri que não era, aqui não tem perfeição. Jesus Cristo, ele deixa bem claro que a minha casa é uma casa de doente. O são não vem. Então eu tenho que amar essas pessoas, tratá-las com amor, respeitá-las todas elas. Isso eu coloquei de cara no meu pensamento, no meu coração. São coisas tristes? Foram tristes, porque eu não esperava isso dentro de uma igreja. E eu encontrei também isto. Essas coisas que magoam, entristecem, ao ponto de muitas vezes eu na minha cama, de joelhos, eu não batia na minha igreja, eu dava murro na minha igreja. Perdão, eu não batia na minha Bíblia. Eu lendo, eu dava murros na minha Bíblia. E ficava, porque Abacuque, ele usa em dois dos seus inícios, ele fala, a minha queixa. Então eu me queixava a Deus por essas coisas estarem acontecendo, e para mim era difícil entender, porque eu vim naquela esperança que não ia ver essas coisas. E eu vi e me chocou, me magoou, e eu tinha crises de choro orando a Deus e perguntava a Deus, até quando, Senhor? Mas Deus, na sua misericórdia, Ele com o tempo, Ele me mostrou quem era quem estava limpo de coração. E eu senti que era eu, porque eu nunca revidei. Eu nunca provoquei nada dessa situação acontecer. Pastor Sidney pregou aqui também, eu gravei até hoje, quando ele foi falar dos oráculos de Balaão, em março de 2020 ou 2019. Foi em 3 domingos de manhã, em determinado momento ele falou, eu falei, ainda pensei, puxa, agora eu vou saber o que é um oráculo, o que é isso? E eu consegui entender da minha maneira que ele falou, que o oráculo é aquilo que você fala para edificar. Então eu sei que eu edifiquei, eu nunca fui tirar satisfação, eu nunca ofendi ninguém, essas pessoas, e eu nunca fiquei sabendo por que eu fui tratado desse jeito dentro dessa igreja. Mas torno a dizer, com amor profundo, vou amar a todos a vida toda. O que me entristeceu naquele momento foi desonrar o nome que minha mãe e meu pai me deu, desonrar o nome que Jesus Cristo me batizou. Isso me chocou muito mais. Mas o pastor Sidney, naquele dia, ele falou, se você retrucar aquele que te ofende, te maltrata, te provoca, te humilha, saiba que você é igual ou pior do que essa gente. E ele depois me deixou mais feliz ainda quando ele disse que o rei Salomão, filho do rei Davi, ele fala, se você responder para essa gente, você é igual ou pior do que essa gente. Então ali comecei a me aliviar a minha dor, a minha decepção. Por muitas vezes eu pensei em ir embora dessa igreja. Mas eu dizia, vai acrescentar o que na minha vida? Ir para outra igreja que nem um macaco, ficar pulando toda hora de galho. Essa não serve, aquela não serve. Aí lembrei, a salvação é individual. E hoje eu oro por toda essa igreja, independente de quem for, essa igreja, e eu sempre digo ao meu Pai, Senhor, do pequenino ao mais velho, o Senhor abençoe ricamente até a sua família, aqueles que são evangélicos e que não são. Esse foi a minha estadia, esse aprendizado começou na Palavra de Deus, começou ali naquela porta, mas por questões pessoais, eu preferi não ficar mais lá na porta. Sim, mas a igreja é igreja, né? É feita de pessoas. Não tem dúvida. Mas eu só tenho mais uma perguntinha. Espero saber responder. Se quiser saber assim, o que é a igreja do Marapé? O que ela representa para você na sua vida, a Igreja Batista do Marapé? Ela representa tudo para mim de bom.
o reconhecimento daqueles que me conheceram no passado, o reconhecimento de irmãos desta igreja que têm alegria de me abraçar, de rir comigo, não aceitam falsidade, grosserias, arrogância, irmãos que me convidam para ir tomar café na casa deles, quando não é lá, vamos para outro lugar, é uma amizade sólida. Então isso foi criado aqui nesta igreja. Lá fora, eu decepcionei, deixei pessoas decepcionadas depois que eu vim para o Evangelho. De que maneira? Pessoas que não acreditavam em mim, tá? Vou lhe dar exemplos. Eu falei para você que envergonhei a face de Deus. Pessoas, também tem lá pessoas da Congregação Cristã no Brasil, inclusive minha filha está um pouco afastada, parentes da minha ex-esposa, porque eu sou divorciado. Quando iam visitá-los lá, depois eu sabia por eles. E o Moisés? Moisés está servindo Deus até hoje, firme lá na Igreja Batista do Marapé. Então, sabe, eu sentia que eu estava no caminho, como sei até hoje que eu estou no caminho correto, que é a convivência com Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, tentando entender que é isso aí a vida. Foi perguntado aqui quem gostava de tribulações no aniversário da igreja em 2020, só eu levantei a mão, quem fez a pergunta foi o pastor Félix, porque eu consegui entender no Evangelho, lá em Paulo, ele fala numa das suas passagens que sem a tribulação você não chega ao reino de Deus. Então isso para mim é ensinamentos. E você vê Levítico, ele também tem uma série de leis que você tem que seguir. E eu procuro dentro da minha vontade aquilo ali. Então lá fora, agora eu continuo e você pode encerrar se quiser. Não vou falar mal, por favor. Eu me divorciei porque eu fui errado. Não a mãe da minha filha, nem a minha filha. Tá? Mas eu comecei a mostrar lá na minha filha, que eu visito até hoje, e hoje tenho um bom relacionamento até com a mãe da minha filha. O Evangelho me ensinou tudo. Quando eu cheguei lá, que eu saí de casa, eu ia visitar minha filha, e tinha provocações, eu novo. Provocações, foi tu fez isso, tu fez aquilo, tu errou, tu vai escutar, e bibibi, eu não sabia o que falar. Aí um dia Deus falou, eu entendo que Deus falou uma passagem que eu torno a dizer do meu jeitinho. Naquele dia eu não aguentei e dei a resposta. Eu virei, olhei para a mãe da minha filha e falei, pequei pela minha ignorância, pois eu não conhecia o Santo Evangelho de Jesus Cristo, mas ai de mim agora! Nunca mais mexeram comigo em 16 anos fora de casa. Então o Evangelho, a Igreja Batista do Marapé, está no meu coração, os membros estão no meu coração, me fez muita falta não vir aqui na pandemia. Por quê? Porque eu tenho dificuldade, eu não tenho computador, eu tenho dificuldade de mexer em celular. Então eu dou graças a Deus de ter voltado, porque prefiro o presencial. Então a Igreja Batista do Marapé consertou até este problema que eu estava tendo no início da minha separação com a mãe da minha filha. Hoje temos um relacionamento excelente, principalmente com minha filha, que nunca me largou, temos esse relacionamento. Tudo isso o Evangelho foi transformando a cabeça deles. É parente perguntando, era coisas que eu ficava escutando pelos meus erros do passado, que eu abomino todos eles, sempre digo a Deus, abomino a todos, Senhor. E a paz voltou dentro daquela casa, mesmo eu não morando lá. Eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer aos pastores desta igreja,
os que saíram, que estão aqui, o quanto me foi útil ainda é o Evangelho de Jesus Cristo. Como eu disse desde o primeiro dia com o Felipe lá na porta, eu vim aqui na frente, mostrei a minha Bíblia e pedi, eu quero que alguém me ensine o que esse livro está falando. E me dedico a esse livro até hoje. Então eu só tenho a agradecer, independente de maus entendidos, de coisas que não agradam ao Senhor nosso Deus, de tudo isso, ver pessoas, né, que, apesar disso tudo, ainda tomam a sua ceia indignamente para a própria condenação, mas graças a Deus eu vou continuar orando por essa gente, e eu pus um final no meu coração, eu quero morrer em Cristo. E isso ninguém tira de dentro de mim, não vai ser adversidade, não vai ser tribulação, porque eu já estou orientado por Paulo, que tudo isso é necessário, senão eu não cresço. Eu não tenho crescimento espiritual. Se eu fosse fugir quando a mulher cuspiu no meu rosto, eu não estaria aqui hoje, há 16 anos atrás. A minha mansidão contornou aquela situação, a mulher me abraçou como uma filha, eu pedi para ela ir sentar lá no banco da igreja, ela foi. Tudo isso eu devo ao Santo Evangelho de Jesus Cristo. O que eu posso dizer? Só veio para esta igreja aos 52 anos de idade? Por que não veio antes? Talvez Deus não quis. Ele me deu tantas oportunidades, me livrou de tantas coisas no mundão, que eu tenho certeza que eu nem vi. Como hoje, frequentando a obra do Senhor, meu Pai, Ele já me deu vários livramentos. E muitos eu não vi. E eu só quero dizer um, e eu prometo que a gente levanta. No meu prédio, na pandemia, lá no início, quando deixou a gente mais assustado, eu estava na minha garagem limpando meu carro, e eu não sei se a palavra é um dom, mas eu gosto de ajudar, sempre foi assim, até antes de vir para a igreja evangélica. E eu estou vendo um senhor ali no carro do prédio que não queria sair do carro. E o filho tentava, seu Onofre, vem pai, e ele não vinha. Aí toquei no meu coração de lá. Falei, dá licença um pouquinho. Aí eu olhei, ele de bermudão, descalço, cabelo arregaçado para cima, ele não sei se ele era descendência de polonês. Eu falei, seu Onofre, é eu, Moisés, vamos sair, aqui é a sua casa. E ele ficava me olhando, e ele saiu. Ele pegou nos meus braços, ele passou a mão no meu corpo, eu vim vindo, ele quis voltar, o filho entrou atrás, colocamos na cadeira de roda, e eu olhei para a companheira dele, falei, o que ele tem? Ah, ele está com Covid. Aquele homem me abraçou, tocou no braço, tocou no corpo inteiro, ficava comigo agarrado, e o Senhor Deus não permitiu que eu fosse contaminado. Eu podia pegar um Covid ali, talvez já estar até morto. Eu não tenho mais 20 anos, o jovem tem mais capacidade, pelo menos, não que ele não vai morrer, mas o seu corpo reage melhor num Covid. E Deus foi tão bondoso nesse livramento, que ali na porta do meu prédio, os funcionários do prédio me encheram de álcool, uma forma de expressão, me deram um banho de álcool. Aí eu tirei a minha roupa, vim aqui no Canal 1, entreguei para minha filha lavar. Eles ficaram me vigiando uma semana, que é 7, 10 dias, e pela misericórdia e a bênção de Deus. Menos de 60 dias, seu Onofre morreu. Depois eu soube que ele pegou da mulher dele. O interessante é que eu perguntei para ela, o que ele tem? Ah, ele está com Covid. Ela também morreu na faixa de 60 dias, depois ele pegou dela. E Deus me permaneceu aqui vivo. Então eu às vezes pergunto nas minhas orações no dia a dia, o que o Senhor viu em mim, meu Pai? Miserável pecador, fiz tanta coisa errada, e o Senhor ainda me atura. Certa vez o pastor Cílio me perguntou, falou, tu já é salvo? Eu falei, não sou não. Mas tu é salvo? Eu falei, não sou. Por quê? Porque eu tenho um desejo. E agora eu encerro. Pode apagar as luzes. Se um dia lá no céu alguém me receber e ele me ouvindo, eu vou perguntar onde está Jesus. Está lá. Me leve lá.
posso falar com o Senhor? Isso ele escutou com vocês estão estudando. Pode. Eu estou aqui para lhe agradecer por tanta paciência comigo, tanta misericórdia por mim. O Senhor teve por mim no tempo da terra. E depois, meu irmão, se eu vou para o inferno ou não, mesmo assim, lá no inferno, eu ainda vou ter esperança que Ele vai me resgatar, estender a mão para mim. Aí ele riu e encerrou o assunto. Que Deus nos abençoe. Obrigado pelo convite de me trouxerem aqui. Perdão se passei um pouco dos minutos, mas eu aceitei com muita alegria quando a Jéssica me ligou, porque muitas vezes nós precisamos falar. E eu acho que eu estava calado há dizer pouco mais de 16 anos. E hoje eu tive a oportunidade de falar. Não criticar alguém quando falei das minhas decepções. Mas é que eu não esperava isso dentro de igreja evangélica. Mas eu descobri que a igreja evangélica é cheia de doentes. E eu sou um deles. Que Deus abençoe ricamente vocês, a família de vocês. E obrigado pelo convite. Espero poder ter ajudado de alguma maneira. Ajudou muito. Tá bom? Com esses testemunhos, essa alegria. A gente que agradece. E estou aqui, firme, vocês precisando. E se eu puder lembrar de mais alguma coisa. Não, mas Moisés, obrigada, de verdade.